Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 9 de março, e vamos juntos até às 9 horas da manhã, debatendo principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Participam do Agenda do Porto de hoje, Nívio Pérez, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Nívio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, bom dia, Nathalie, bom dia, Germane, bom dia a todos. E a consultora portuária Germane Robson, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada, Germane. De nada, é sempre um prazer estar aqui, é um prazer maior ainda com o Nívio. E a partir de agora, você também é nosso convidado, pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o nosso programa simultaneamente ao vivo, e temos também o Twitter e o Instagram. Nívio, você foi reeleito para a presidência do sindicato. Quais são os desafios para 2018? Bom, Nathalie, hoje nós temos muitos desafios. O comércio exterior está mudando muito, até por uma determinação da OMA e da OMC. Hoje nós temos aí como novidades Portal Único, que já vem sendo desenvolvido há algum tempo pelo governo, o OEA, Operador Econômico Autorizado, nós temos a DUE, a Declaração Única de Exportação, nós temos o DUIMP, Declaração Única de Importação, que deve começar os projetos pilotos a partir de outubro, e várias outras alterações para agilizar e dar uma celeridade ao comércio exterior. Essa, como eu disse, é uma determinação da OMA e da OMC. Isso vem sendo implantado em mais de 170 países. É um desafio muito grande, porque o despachante aduaneiro, na verdade, participa de todas essas modificações. Sim. Hoje nós estamos trabalhando... Ele se comunica, né, com todos os setores, a gente pode dizer, né? Eu costumo dizer que ele é a mola mestra do comércio exterior, porque ele tem que saber e conhecer todos os departamentos, desde o Ministério da Agricultura, Anvisa, Receita, IBAMA, EMIDIC, enfim, ele opera em todos os setores. Então, na questão da DUI, nós estamos fazendo vários treinamentos para que o despachante aduaneiro não tenha problemas no futuro quando entrar definitivamente a DUI. Germane, a gente está falando de Portal Único, DUI, DIMP, todas as ferramentas tecnológicas, né? Certo. A gente está vendo que a tecnologia hoje é uma realidade que não tem volta, mas também é um grande desafio. Se a gente não qualificar, como o Nívio está dizendo, a cadeia que mexe com isso, o Porto de pode até parar, né? Pode, e na realidade assim, esse é um movimento, como diz o Nívio, já vem de algum tempo, na realidade ele vem não crescendo, ele é degrau a degrau, ele vem não crescendo, hoje já não comporta mais papel, a gente já não pode mais trabalhar com papel, o volume de informação é muito grande, a troca de informação é muito grande, a questão da segurança é a questão primordial que a gente fala e ela permeia a questão de informação propriamente dito, então já não cabe mais a gente fazer o processo da forma arcaica. A complexidade, como o Nívio falou, também é muito grande, ele está em contato com todos os órgãos, ele é obrigado a saber a questão das legislações de todos esses órgãos, senão ele não consegue executar o processo dele. Então, eu acho que você tem que ter a formação do pessoal para efetivamente utilizar corretamente essas ferramentas todas, mas essencialmente a questão do conhecimento, Sim. o conhecimento. Então, assim, eu acho que a gente tem que treinar o que eu sinto, já milito, né, nessa área há muito tempo, essencial não é o cara executar a coisa rotineiramente, é o cara conhecer o que ele está executando. Exato. Né? Então, eu acho que a questão da formação, do conhecimento, levar o conhecimento a todo mundo é primordial. Como o Nívio falou, muitos movimentos estão sendo feitos porque a Organização Mundial das Aduanas está implantando isso mundialmente, ou está exigindo isso mundialmente, e as pessoas têm que entender, têm que receber isso e têm que entender o que significa isso e como é que elas aplicam no negócio delas no dia a dia, né? Então, eu acho que muito treinamento, como o Nívio falou, muito treinamento é importante, a gente tem que preparar. É uma mudança de paradigma, uma outra forma de operação, é uma outra visão e é uma outra consciência em cima do serviço. Quando a gente fala em treinamento, eu costumo dizer, eu particularmente vejo o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros com um perfil muito diferenciado. A gente sabe da dificuldade dos sindicatos em qualificar os seus associados. As empresas fazem isso muito bem e fazem isso com uma certa frequência.
Essa nova lei trabalhista, na tua opinião, Germane, vai obrigar com que as presidências dos sindicatos se adequem à nova realidade e ofereçam para os seus sindicalizados qualificação? É obrigatório isso, é fundamental, sem isso você não consegue sair. Então é assim, se você não tiver o funcionário preparado, não tem como. E hoje a gente, como diz o nível, a gente tem muito mais tecnologia, demanda muito mais conhecimento do profissional, ele está num nível superior, tá? A gente já não consegue mais trabalhar com um assistente como se trabalhava antigamente, traduzindo em miúdos. Hoje você tem que ter um cara normalmente de nível superior, você tem que ter um cara com uma formação bem diferenciada até para poder mexer com esses instrumentos todos, tá? Então essa formação, ela é primordial e ela é impositiva, é uma questão que não tem volta, ela é impositiva. Então daqui para frente a gente está falando numa outra forma de trabalho, sob todos os sentidos, né? E a formação, ela é o caminho, o carro-chefe disso. Quando a gente fala em tecnologia, e você colocou muito bem, Germane, a gente tem um requisito que fortalece a tecnologia ou enfraquece a tecnologia, se não bem utilizado, que é a segurança. Sim. Os nossos sistemas de segurança, quando a gente fala em segurança da informação dentro do setor portuário, do segmento portuário, eles estão dentro daquilo que a necessidade exige? Eu acho que as empresas estão cada vez mais se protegendo, até porque estão sendo obrigadas a isso por vários movimentos. Como falou da questão do OEA, o OEA pressupõe a questão de segurança propriamente dito, não só da carga, como da informação, da instalação também. Então, assim, hoje, no cenário do comércio exterior, e como a época já foi a época dos bancos, né, se adequarem a essa questão da segurança da informação, hoje o setor portuário ele está se adequando a essa questão da segurança da informação, que ela é primordial. Mesmo porque a gente sabe que tem aí, entre aspas, pessoal de máfia, vamos falar assim, entre aspas, instalado em vários órgãos que eu digo, terminais, em várias posições, transportadoras, etc., que trabalham no sentido de fazer o desvio de carga. Sim. E a informação, ela é o essencial. Se eu souber qual carga é valiosa, onde ela está, o momento que ela está, e de repente eu quero agir de forma ilícita, eu, através da informação, consigo planejar a minha operação. Né? Então, assim, a informação ela é essencial, que ela esteja segura e que a gente garanta a confidencialidade da informação. Verdade. O portal único de importação, ele é seguro? Na verdade, o portal único, ele vem reunir todas as informações em uma única janela, como a Receita Federal gosta de dizer. A questão da segurança hoje, tanto a Receita Federal quanto órgãos anuentes, eles trabalham muito com análise de risco, ou seja, é feito um trabalho durante anos junto às empresas, junto aos países exportadores, junto aos próprios despachantes, aos terminais, e alguns clientes, alguns importadores, eles são considerados seguros, ou seja, ele tem um canal verde que a mercadoria dele é liberada automaticamente. Como se fosse uma certificação tecnológica, vamos dizer assim. Sim, essa questão de análise de risco começou com a Receita Federal, com as alfândegas, por conta de uma exigência e de uma necessidade, uma vez que cada vez mais a Receita Federal tem menos funcionários, nós não temos aí um concurso há muito tempo. Há muitos anos. Então, eles dependem muito de tecnologia, que são os scanners, câmeras de segurança e análise de risco, que é feita pela Receita Federal. Ou seja, eles focam a fiscalização justamente naquelas cargas onde eles sabem que pode ter problema. Quando eles vão fiscalizar uma carga, normalmente aquele importador ou aquele terminal ou aquele transportador, ele já causou algum tipo de problema, ou ele já teve algum tipo de problema. Então, isso diminui para 10% do volume de cargas que passam pelo porto. Então, isso dá uma certa agilidade com celeridade. Você tem uma segurança de trabalho, porque a empresa já foi fiscalizada pela Receita. E hoje, os órgãos anuentes, principalmente o Ministério da Agricultura e a Anvisa, eles estão trabalhando também para essa análise de risco. A Anvisa, a questão de um ano atrás, trazia um problema enorme para o Porto de Santos, com um atraso de 30, 40 dias para analisar uma licença de importação. Não. Nós fomos a Brasília, fomos a São Paulo, levamos esse problema. Só para você ter uma ideia, naquela época eles tinham 7 fiscais para analisar navios, que eles fazem a liberação de navio, e 300, 400 licenças de importação por dia no Porto de Santos. Era humanamente impossível. Impossível. Hoje,
como eles têm uma distribuição não homogênea de funcionários, existe a análise remota. Ou seja, você pode dar entrada no seu processo em Santos, sendo uma carga de fácil fiscalização, ela é distribuída para qualquer Anvisa do Brasil e lá o auditor fiscal da Anvisa, ele faz a liberação. Isso então, diminui em quanto reduziu o tempo, hoje 5 dias, 6 dias, 7 dias. E o Ministério da Agricultura ainda sofre com alguns problemas, mas ele também está se adaptando justamente para trabalhar essa análise de risco. A questão das madeiras hoje já estão dentro dessa análise de risco. Ou seja, todas as mercadorias que chegam no Brasil, se a empresa não causou nenhum problema, não foi encontrado nenhum bicho exótico dentro das madeiras, essa empresa normalmente é liberado automaticamente e dispensada a fiscalização da madeira. Então, tudo isso vem trazer uma agilidade no comércio exterior. Na sua avaliação, Germaine, no que o portal único precisa evoluir? Olha, é assim, hoje cada vez mais, e não é só o portal único, todos os aplicativos, a gente está falando sobre inteligência, né? Então, a gente está tentando trazer para a área da computação a questão da inteligência humana no sentido de eu ter maior condição de fazer uma análise mais rápido. O ser humano é brilhante, mas ele não consegue lidar com grandes volumes. E é isso que a parte de tecnologia está tentando suprir e, na realidade, dar maior poder ao ser humano para que ele mesmo consiga efetivamente maior resultado em curto espaço de tempo. Então, como o Nível falou, hoje se trabalha muito com análise de risco. Quando a gente fala análise de risco, a gente fala muito em análise comportamental. E é a mesma coisa que acontece, vou dar um outro exemplo para o telespectador entender um pouquinho melhor. Hoje, os bancos, eles estão na frente, eles sabem quando um cartão foi clonado. Por quê? Sim. Porque aquele cartão é usado fora do perfil normal daquela pessoa. Então, aquela pessoa nunca foi numa loja de autopeças. De repente, começa a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 10 parcelas de alto valor. Ele bloqueia na hora. Por quê? Porque fugiu do comportamento. Agora, esse comportamento está traçado pelo próprio histórico de compra. Claro. A questão da Receita Federal funciona da mesma maneira. Ele começa a analisar todos os comportamentos e vê aquilo que foge. A partir daí, ele começa a analisar em maior detalhe essa operação. Só que isso são volumes estrondosos de informação. E para isso entra a parte de tecnologia, tá? Então, assim, cada vez mais a gente está vendo que a parte de inteligência está indo para dentro dos computadores. Não significa suprir a atividade do ser humano. Acho que não. Não, porque vai ter que ser ele sempre continua alguém sendo... para operar, né? Não, e mesmo porque, assim, como médico, você pode trazer todo um filtro em cima disso, digamos, até um diagnóstico eletrônico. Vamos fazer a brincadeira assim, traz até um diagnóstico eletrônico. Mas tem que ter o profissional da medicina que vai olhar aquele diagnóstico e ver se ele é compatível. E aí sim ele vai ver. Então, sempre existe o ser humano que tem que estar cada vez mais especializado para poder lidar com esse resultado eletrônico, que ele é fantástico, e efetivamente poder concretizar mais. O portal único, complementando o que a Germaine está falando, é que nós tínhamos informações do comércio exterior perdidas. Sim. Não perdidas, mas espaçadas. Ou seja, enquanto você fazia uma licença de importação para um produto da Anvisa, por exemplo, você não conseguia registrar uma declaração de importação. E você tinha que apresentar os mesmos documentos, às vezes em 2 ou 3 órgãos. É trabalho repetido. É um retrabalho que nós chamamos. Então, com o portal único, você apresenta toda aquela documentação e os órgãos trabalham em paralelo. Então, enquanto eu posso fazer uma declaração de importação e a Receita Federal fazer já a sua análise, o Ministério da Saúde ou o Ministério da Agricultura também está trabalhando. Então, isso vai trazer uma agilidade. E todas as informações vão estar numa única janela. Ou seja, você pode consultar a qualquer momento, não só você, despachante, importador ou terminal, dentro da sua amplitude de acesso, você pode consultar em que pé está em cada órgão anuente. É a unificação da informação de uma maneira muito mais rápida. Você apresenta uma vez só toda a documentação, você não precisa ficar replicando as informações. E, na realidade, tem a grande vantagem que foi
até o grande, digamos, motivador desse processo como um todo, antes cada órgão anuente tinha que, entre aspas, fazer a inspeção da carga. Sim. Então, tinha um container lá, mandava abrir porque a Receita queria fiscalizar, depois mandava abrir de novo porque o MAPA queria fiscalizar e depois abria de novo porque a Anvisa queria fiscalizar. Então, assim, esse processo, a ideia de você unificar e que todos trabalhem em paralelo, como o Nível colocou, é que a gente não tenha mais, quando existe, porque hoje, cada vez mais, existe menos a necessidade Sim. da abertura para fiscalização física. Por quê? Porque você lida com câmeras, com imagem, com informação, com tecnologia. Então, assim, cada vez você abre menos, você só vai abrir aquelas cargas que entraram no canal de risco, entre aspas. Aí sim você vai fiscalizar em detalhe. Mas você já não vai precisar fazer N mil aberturas. Então, assim, a gente consegue ter essa agenda, né, ser uma só. Isso é um grande ganho. Isso reduz custo. É isso que eu ia perguntar. E Com certeza. quanto isso reduz em custo? Em custo, em valores, porque cada abertura tem que posicionar o container, isso implica pegar a empilhadeira, tirar da quadra, colocar para fazer a inspeção. Então, tem todo um custo envolvido. Economia de tempo. O que é o mais importante, né? A Lógico. economia de tempo é o mais importante. É uma carga parada no porto, o tempo é fundamental. A gente viu a greve da Codesp, né? O que aconteceu em um dia de paralisação. Sim. 150 mil reais estimados, 150 mil dólares estimados Triste notícia. em prejuízo, né? Aliás, esse ano a gente tem que ficar muito atento porque deve ser o ano das greves, né? Ano de eleição é ano de greve, não tem jeito. Ano de Copa do Mundo e eleição. É bem complicado. É um ano atípico. É um ano atípico, é isso mesmo. Nível, voltando à questão da qualificação, a gente sabe que lá fora há muito o que a gente aprender, né? Nesse sentido, quando se pensa em treinamento, há também uma interlocução entre os despachantes daqui, os despachantes de outros países? Como que é feita essa troca de experiências? Olha, existe um órgão chamado ASAPRA, que congrega 20 países despachantes aduaneiros de toda a América Latina. E são feitos eventos anuais, onde se discute como funciona o comércio exterior. Então, dali você consegue até trazer informações para o seu país. E neste evento, ele conta com a participação do pessoal da OMA, da Organização Mundial das Aduanas. Eles vêm de Bruxelas para este evento. Cada ano é em um país da América do Sul, ou América Latina, digamos assim. E lá se comenta como funciona o comércio exterior, que novidades eles têm. Então, eu te digo que o Portal Único, por exemplo, ele está em todos esses países. Lá eles chamam de single window, que é a janela única. Então, isso aí não é uma novidade do Brasil, não é o governo brasileiro que criou. Isso aí é uma ideia que vem da Organização Mundial das Aduanas, que vem da Organização Mundial do Comércio, porque eles querem cada vez mais que haja uma interação entre os países e troca de informações com segurança, como eu disse, e agilidade. Ou seja, eles querem que o comércio mundial cresça muito, triplique. E para isso você tem que diminuir as barreiras. Que barreiras são essas hoje que a OMA, a OMC entende? São as fronteiras. Inclusive um diretor de aduanas do Uruguai, em um evento que eu estive presente, ele disse que as fronteiras vêm para dividir e as aduanas vêm para unir, porque eles trocam muita informação. Então, muitas vezes, uma carga que sai com suspeita de drogas ou armas de outro país, quando chega no Brasil, a nossa aduana já está atenta a isso e já comunica a Polícia Federal e já fazem apreensão disso. E essa é uma troca de informação entre as aduanas. Que beneficia toda a cadeia, né? Com certeza. Toda a cadeia. Com certeza. Inclusive pelo seguinte, hoje não cabe mais cada país fazer a sua fiscalização de forma independente. Então, essa padronização global que o Nível está falando, através da OMA e da Organização do Comércio, é no sentido de que todos os países estejam fazendo o mesmo tipo de controle, o mesmo nível de exigência, de tal forma que uma carga, que é o grande ganho, uma carga que seja totalmente fiscalizada na origem, num país, com destino a um outro país, que ele chegue em outro país já desembaraçada, que é o grande ganho que tem. Porque houve toda uma inspeção e houve todo um rastreio dessa carga até o destino final para garantir que não houve qualquer violação
ou mudança na situação dessa carga. Significa que o país de destino não tem que aplicar toda a inspeção novamente. E isso é um ganho... Não tem que perder tempo, né? Isso, e na verdade isso dá fluidez. Sim. E essa troca de informações ela é fundamental porque se algum país já detectou algum risco em cima de alguma operação e ele avisar os países envolvidos, a gente tem ganho nesse processo e a gente consegue, a partir do momento em que a gente tem maior garantia, você tem que parar menos a carga para fiscalizar menos. E isso é o que dá o grande movimento global. Nós tivemos um grande exemplo agora há pouco tempo, com a apreensão daqueles fuzis. Exato. O governo americano detectou que um brasileiro estava comprando 40, 50 armas, comprava também aquecedores para piscina, e que aquilo realmente chamou a atenção do governo americano. E ele informou o governo brasileiro. Então, o governo brasileiro já tinha um foco em cima dessa carga. E foi possível aquela apreensão e a prisão desse... dele. Isso é uma troca de informações entre governo brasileiro e governo americano. Ou seja, aduanas e as polícias federais. E o país ganhando. Com o certeza. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre a greve dos despachantes e também sobre a participação da mulher no mercado de trabalho portuário. Não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e foi-se o tempo que certas profissões eram exclusividade dos homens. Hoje em dia, nós, mulheres, estamos em todas as áreas. E a gente faz igual e olha, às vezes até melhor do que eles. É o que você vai conferir agora na reportagem de Fabiano Roma e Leandro Delpec. Quem nunca ouviu aquela piadinha... Mulher no volante, perigo constante. Pois é, como essa, tem muitas outras piadas, que por mais que sejam ditas de forma aí descontraída, numa brincadeira, acabam ofendendo as mulheres. E esse tipo de situação foi só um dos obstáculos que a Josiane, que está aqui do meu lado, teve que enfrentar para exercer a profissão dela. A Josiane é instrutora de autoescola. Tudo bem, Josi? Tudo. Posso te chamar assim? Pode. Então, Josi, há quanto tempo você é instrutora de autoescola? Há 18 anos. Posso sair? Bom, antes da gente sair, coloca o cinto. Já começou, tá vendo? Já começou. Tá certo, vamos colocar o cinto de segurança e vamos batendo um papinho. Vamos lá. Posso fazer mais uma correção? Claro. 2 mãos no volante. Opa! Você tá pior que a minha mulher, hein, Josiane? Pelo amor de Deus. Fala pra mim quando é que você decidiu ser instrutora de autoescola. Como isso aconteceu na tua vida? Bom, veio através de uma indicação familiar. Eu já tinha uma pessoa na minha família que era instrutora e ela sugeriu, eu gostei da ideia e fui atrás da formação. Fiquei por alguns anos na parte teórica e aí depois que eu vim para o prático. Josiane, você se considera uma mulher batalhadora por ter vencido esse universo aí masculino? Sim, me considero. Na verdade, no ambiente de trabalho, os instrutores, somos todos amigos, nos tratamos todos muitíssimo bem. Na autoescola que eu trabalho, somos minoria, né, as mulheres, sim, mas a gente se relaciona super bem com eles. Não tem problema nenhum. A galera te respeita? Respeita. E os alunos te respeitam também? Muito. Tô fazendo tudo certo, Josiane? Tudo certo. Só que, de novo, olha a mãozinha no câmbio, manobrou com uma mãozinha só. Andar com o instrutor do lado não é fácil, viu? Josiane, para terminar esse nosso papo, você é feliz fazendo o que faz? Sou, muito feliz, muito. Eu também fico feliz de ter conversado com você. E pra gente terminar mesmo, queria que você desse uma nota. E aí, como é que eu fui nessa voltinha? Seja gentil. 9. Ótimo, é isso aí. Do carro para o consultório. A psicóloga Lucimara Lundim explica que a história da Josiane é um exemplo de que a mulher precisa se esforçar muito para chegar onde quer. Ocupar uma posição, se destacar na profissão, pode ser difícil, mas a mulher consegue tudo. Trabalhar num ambiente que é rodeado de preconceito é bem difícil em termos emocionais. Ela pode... Geralmente, o que se traz é que ela tem que ser duplamente competente para estar lá, provavelmente mais do que um outro profissional do sexo masculino,
E quando chega, ainda tem que lidar com gracinha, assédio. Fui conversar com duas mulheres jovens que estão conquistando espaço em um universo masculino. Cheias de estilo e atitude, Luana e Karen são barbeiras. Você não ouviu errado, não. Barbeiras mesmo. Inicialmente eu fiz o curso de cabeleireiro, né, unissex. E dentro da área, trabalhando já como auxiliar num salão, eu fui me interessando pelo lado masculino, né? Fui cada vez mais gostando do lado masculino e me especializando, fazendo curso no masculino e voltar, ficar diretamente pro masculino. E você, Luana, como foi? Eu comecei cortando o cabelo do meu irmão. Foi aí que começou tudo, eu comecei a gostar e comecei a cortar mesmo, não só do meu irmão, os amigos dele. Mas aí vem a pergunta, como testar a qualidade? Olha, só tem um jeito. Elas me convenceram a fazer o teste. E aí, menino? A cabeça dele, Pelo amor... passar zero em tudo. Pelo amor de Deus, não. Faz um Mas vamos... risquinho. Aí já tá exagerando. Gente, é brincadeira. Eu vou aproveitar para mudar meu visual com essas duas gatas aqui. Vamos lá? Gente, recebi um tratamento mais do que VIP, caprichado. E olha só o visual novo. Até arrisco dizer que eu tô mais ou menos bonito. Meninas, obrigado, viu? Olha, nota 1000, nota 1000. Mas espera aí, a reportagem não termina comigo, não. Hoje é o dia delas. A palavra é delas. A mulher pode fazer o que ela quer, estar onde ela quiser, independente de gênero, somos todos seres humanos e estamos aí para vencer o mundo. Pode sim, pode estar em todos os ambientes masculinos, tudo que é lugar, a gente está aí. E estamos mesmo, inclusive no Porto, não é mesmo? Verdade. Antes de eu falar qualquer coisa da mulher, gente, não é greve dos despachantes aduaneiros, é dos auditores fiscais que a gente vai falar daqui a pouquinho. Geimane, o Porto também nasceu como uma esfera essencialmente masculina. E hoje nós vemos mulheres em diferentes posições. É uma tendência? É natural, é uma tendência natural, como diz ela, eu acho que tem espaço para as mulheres em qualquer profissão, né? Eu já estou há muitos anos nisso e eu vou dizer o seguinte, você sabe que ser mulher tem uma grande vantagem, né? Em primeiro lugar, você é ouvido, porque os homens são obrigados a, de certa maneira, serem cavalheiros e te darem a palavra. Não, falando seriamente, verdade. é bem por aí. Então, é assim, na medida em que você tem uma boa formação, Sim. você é seguro de si, tem conhecimento, você tem muito espaço para conquistar. E porque realmente a mulher, ela tem essa vantagem, porque quer queira, quer não, ela vai devagarinho, ela entra e ela consegue penetrar. Então, assim, eu acho que tem espaço, eu mesma sou uma que estou na área portuária lá há muitos anos, conquistei desde jovem, 32 anos, já era diretora de empresa. Então, assim, conquistei muito rapidamente meus caminhos, obviamente que com muito esforço e muita dedicação. E todas as mulheres têm essa capacidade. Como mulher e como consultora portuária, dentro da área portuária há tanto tempo, quais, na tua opinião, foram as principais conquistas? Na realidade, a credibilidade é fazerem acreditar em você, tá? Na sua capacidade. Você tem que ser consciente, se você acredita em você, não existe barreira, é você mostrar isso para o público em geral, que você tem essa capacidade. Então, eu acho que assim, a grande conquista é o reconhecimento da capacidade. E eu vou dizer que não precisa ser mulher ou homem, Sim. é para ambos os sexos. É você efetivamente, obviamente que a mulher tem maior dificuldade, porque existe muita barreira machista, sem dúvida nenhuma. Como diz assim, o que você está fazendo aí? Você não entende nada disso. Né? É um assunto machista, como diz o outro. E não é um assunto machista. Não é um universo masculino, né? Não é um universo masculino. Então, eu acho que assim, a grande conquista é o reconhecimento. Existem muitas mulheres despachantes aduaneiras? Sim, temos várias associadas que são despachantes aduaneiras. Como a Germane bem falou, eu acho que não existe diferença.
se você se capacitou, se você treinou, não existe diferença entre homem e mulher. Até porque eu não posso falar nada contrário, que está 2 contra 1 aqui, então eu estou perdendo, né? Mas a verdade é essa, hoje a mulher conquista espaços, a gente não vê nenhum tipo de problema com a mulher atuando. Hoje nós estamos vendo mulheres que são práticas, coisa que até pouco tempo atrás não existia. Não existia. Então ela consegue entrar, como a Germane bem falou, entrar em todos os segmentos da nossa economia. E eu acho que é fundamental isso. O principal é a capacitação. Se ela tem capacidade, você não tem que diferenciar só os porque sexos, ela é mulher. se é homem ou mulher. Mas a Germane usou um termo muito bom. A mulher, às vezes, com jeitinho, ela consegue muito mais do que os homens. Com certeza já começa sendo ouvida, né? Porque isso é porque coisa primeiro as fundamental. damas, depois os cavaleiros, não é mesmo? Ela sai na frente. Ela sai na frente. E tem também algumas outras características, Germane, que são colocadas, inclusive, por especialistas, né? Do ponto de vista da sensibilidade, do ponto de vista de ser detalhista. Isso tudo é muito importante quando a gente pensa no setor portuário. Eu vou brincar aqui, o nível vai bater em mim. O que acontece é o seguinte... Prometo que não. É assim, a mulher, de certa maneira, como ela tem aquele viés, que ela tem que cuidar de casa, da família, do lar, blá, 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 ainda tem que trabalhar, blá, 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 blá. Ela tem uma maior versatilidade. Ela consegue gerenciar melhor o tempo, ela né? consegue gerenciar, ela consegue ser multitarefa, muito embora. A mulher, ela é mais multitarefa, eu acho, do que o homem. Não vou dizer, obviamente que tem hoje em dia muito homem lidando melhor com essa diversidade, mas eu diria que a mulher, por necessidade, aprimoramento da raça, né? Sim. Por necessidade, ela lida melhor com essa multitarefa. Então, assim, eu acho que ela, quando pega um projeto que seja bastante complexo, ela consegue administrar melhor essa complexidade. Por quê? Porque ela foi formada nisso, né? A vida exigiu isso dela, então Sim. ela tem essa versatilidade maior. Essa, obviamente, o Nível pode me contestar. Você concorda, Nível? Não, concordo. Eu acho que a mulher, ela, além de trabalhar em casa, muitas têm a sua função fora. Então, ela administra melhor o tempo. O homem, quando ele trabalha num projeto, ele talvez até vá um pouco mais nos detalhes para que nada saia errado. E a mulher vai um pouco mais no todo, justamente por esse problema, porque ela tem na cabeça 1000 funções, ou seja, administrar a casa, olhar os filhos, e muitas vezes ela assume cargos de chefia em empresa. Então, tudo isso causa uma falta de tempo. Então, a mulher administra o tempo um pouco melhor que os homens. Por quê? Porque os homens têm essa característica. Quando é um projeto muito complexo, ele não aceita erros. Ele não vive com aquilo, entendeu? Ele não consegue aceitar erros. Então, como a Germane falou, ela administra melhor o tempo, eu concordo. E não vou brigar com você, pode ter certeza. Falando agora da greve dos auditores fiscais. A categoria está parada, não digo parada, mas vamos lá, fazendo uma operação tartaruga desde o dia 17 de novembro do ano passado, e parece que isso está longe de uma solução que vai fazer com que esse movimento termine. Quais são os prejuízos e como isso tem impactado no trabalho dos despachantes aduaneiros? Bom, eu costumo dizer que toda greve, independente se ela é justa ou não cabe a nós analisarmos, toda greve é prejudicial, porque os custos finais desse produto, eles acabam sempre sobrando para o consumidor final. Então, toda greve realmente é prejudicial. Hoje, a Receita Federal, como eu disse, ela trabalha com uma análise de risco. Então, nós temos aí, segundo dados da própria Secretaria da Receita Federal, 90% das cargas sendo liberadas no Canal Verde. Então, essas cargas que são liberadas no Canal Verde, elas não sofrem uma fiscalização. Então, elas não estão tendo problema. Agora, esses 10% de cargas que normalmente são direcionadas para o Canal Vermelho, que não passaram na análise de risco da Receita, elas vêm sofrendo um atraso, digamos, isso gera um custo. Um aumento de armazenagem, uma demurragem, que é um aluguel do container, quando a carga é containerizada. Então, esses 10% vem sofrendo aí um atraso considerável. O que você conseguia liberar em 48 horas passou para 10, 12, 15 dias. Depende de cada terminal e de cada tipo de fiscalização. E os auditores fiscais não trabalham só no porto, né? A gente tem outros canais de trabalho que a presença deles
impacta diretamente no resultado de uma boa operação. Sem dúvida nenhuma. É assim, não é só a questão da liberação da carga. A Receita Federal atua em vários âmbitos, né? A própria questão da certificação EA, quer dizer, tem processos que são processos que tramitam dentro da Receita. Esses processos também estão sofrendo um delay em função desse movimento. A gente espera realmente, assim, infelizmente, o que a gente vai dizer? Gostaríamos que todos lutassem por um Brasil melhor, né? Então, eu acho que aqui é a questão de consciência. A gente já veio discutindo isso em outros programas. O Brasil está tentando sair da crise, né? Se o brasileiro fosse consciente do país dele, talvez analisasse melhor determinadas decisões, né? E que seja a greve dos auditores, que seja a greve dos portuários, enfim. Tudo isso acaba impactando, acaba, na realidade, passando a perna nessa tentativa da gente conseguir bypassar essa crise econômica que a gente está. Isso mancha a imagem do país, né? Isso mancha a imagem, traz custo, não traz benefício. Sim, na realidade, traz uma insegurança jurídica. Na realidade, não sei se assim, é um braço de força, não sei se é por aí que a gente tem que resolver as questões, tá? Tirando se está certo, se não está certo, eu acho que aqui tem uma questão também de promete e não cumpre, então porque prometeu. Eu acho que talvez a relação desde o início, né, essas negociações, elas têm que ser bem conduzidas de forma objetiva. É assim, vamos prometer aquilo que é factível, não vamos prometer aquilo que não é. Nesse caso dos auditores, houve uma legislação, mas não houve uma regulamentação, então se prometeu algo, se não se cumpriu. Não estou nem entrando no mérito se tinha que ser ou não. Mas houve uma promessa. Então, e os portuários a mesma coisa. É a promessa e o não cumprimento da promessa e ano eleitoral, como diz o nível, junta tudo isso e a gente vai ter um problema sério. Vai ter um problema sério, porque daqui a pouco vão parar em cadeia. E aí, esse em cadeia é o que vai fazer o Porto de Santos parar. E o Porto parado, um dia, deu 150 mil dólares de prejuízo, pensa uma semana. Não, é muito. São valores astronômicos. Astronômicos. É prejuízo da indústria, é prejuízo do governo que não recolhe imposto também, é prejuízo de todo mundo. É o Brasil parado, e a engrenagem não vai. A nossa economia aqui, coitada, está tentando, né? Está tentando se recuperar, e isso é um baque muito grande. E na ponta final da cadeia, quem vai pagar a conta? Somos nós, para variar. A Germânia tocou num ponto fundamental. Eu acho que as negociações... repito, nós não somos ninguém para julgar se está certo ou está errado, nós não estamos julgando. Mas as negociações, elas têm que ser bem feitas, elas têm que ser conversadas e se foi prometido, tem que ser cumprido. Ou não se promete. Exato. Eu acho que isso aí é um ponto fundamental, não é um braço de ferro, nós temos que pensar num todo. O país atravessou aí nos últimos 3, 4 anos a pior crise em toda a história. Sim. O número de desempregados ainda é muito grande, nós não nos recuperamos. Nós estamos tentando sair, colocando, digamos, o nariz para fora d'água para poder respirar um pouco. Eu acredito muito no Brasil, eu acredito que se os políticos, se aquele pessoal lá de cima não atrapalhar, esse é um país que pode desenvolver e ser um líder mundial em todos os setores. Mas nós não podemos deixar que a política atrapalhe o nosso país. Eu acho que isso é fundamental. Nós não podemos deixar que viremos massa de manobra. Isso é o mais importante. Exatamente. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Não sai daí. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco. Segundo a previsão do tempo, deve chover hoje de novo em Santos. E chuva em várias cidades da região é sinônimo de muitos problemas. Em São Vicente, parte do teto do Hospital Municipal ficou danificado. Em Praia Grande, Guarujá e Cubatão, diversas vias ficaram completamente alagadas. Em Santos, nas últimas 24 horas, choveu metade do esperado para todo o mês de março. Agentes da CT, Ecovias e Polícia Rodoviária auxiliam no trânsito. A água insiste em acumular em diversos pontos. Esse ainda é o cenário agora à tarde na entrada da cidade. Ontem, o filme se repetiu. Filme que, aliás, insiste em passar nessa época do ano na região. Até quando?
Por causa da forte chuva, muitas pessoas ficaram ilhadas na noite de ontem. Na escola Oswaldo Justo, no bairro Chico de Paula, 6 funcionários e uma criança tiveram que dormir no local. Nos supermercados Açaí e Atacadão, aqui próximos ao centro da cidade, a situação se repetiu com dezenas de trabalhadores. O resgate nesses 3 pontos aconteceu hoje de manhã pelo Corpo de Bombeiros. Para todo o mês de março, né, a gente espera a média aí 300 milímetros, né? E choveu só nas últimas 24 horas mais de 150 milímetros. Então superou a metade do que é esperado para todo mês em apenas algumas horas, que foi no final da tarde de ontem e início da noite. Em Cubatão, a Companhia Municipal de Trânsito transformou o viaduto 31 de maio no Casqueiro em mão dupla. Em Vicente de Carvalho, Guarujá, ao invés de carros e motos, stand-up nas ruas. Nos Morros de Santos, estado de atenção. E como entra ano, sai ano, ninguém resolve esse problema mesmo, o jeito é entregar para São Pedro. Segundo o site Climatempo, ele mais uma vez vai ajudar. Amanhã a chuva dá uma trégua e o sol deve reaparecer já no sábado. A previsão já mudou. Tomara que a chuva realmente dê uma trégua, porque é impacto para a vida do cidadão e é impacto também para o setor portuário, né? Essa entrada da cidade... Hoje eu peguei um taxista, o taxista disse para mim que foi para Cubatão e conseguiu voltar às 11 horas da noite pelo viaduto dos caminhões, tudo junto e misturado. Não dá mais, né? Não dá. É assim, como é que pode o porto ficar sujeito a uma paralisação dessas? Porque a carga não entra e não sai. Não é só a gente que não entra e não sai da cidade, a carga não entra e não sai. Então, assim, não tem como. Assim, você para esse fluxo. A gente tanto está falando de ferramenta informatizada, tecnologia, e de repente a infraestrutura, que a gente já vem discutindo há muito tempo, a infraestrutura não garante, não dá garantias. E a gente está muito calcado no transporte rodoviário. Então, é assim, a gente tem que olhar o seguinte, temos problemas, vamos ver quais são as soluções. Então, tem a questão da hidrovia, que também não sai. Devem ser lançadas as regras na semana que vem, né? Germânia, o grande problema é que se fazem projetos e não se concluem os projetos. Sim. Por exemplo, desde 1973 que se fala numa ligação Santos-Guarujá, seja por ponte ou por túnel. Nós estamos em 2018. Essa entrada de Santos, eu acho que pelo menos há 10 anos já se vem se discutindo isso. Então, hoje nós temos terminais se adequando, modernos, que recebem navios muito grandes, com um volume de carga absurdo. Nós temos o porto trabalhando a dragagem, se vai para iniciativa privada ou não, isso está sendo discutido, porque também é um caso bem grave. Sério. E a entrada de Santos continua do jeito que está. Só piora. Não está, não. Só piora ano a ano, Nós fizemos um evento, nós participamos de um evento feito pela Codesp, a questão de umas 2 semanas no nosso auditório, justamente falando dos gargalos na cidade. Sim. Existem alguns projetos muito bons, pelo que foi mostrado, que têm que ser colocados em prática o mais rápido possível. Nós não podemos continuar com uma situação como essa. Isso é um absurdo para o porto, para tudo. Você sabe que nós, hoje, somos responsáveis por 35%, 40% de escoar os produtos agrícolas. Sim. Isso mexe até com a balança comercial. Balança comercial, exatamente. Navios que provavelmente não saem com a carga completa por conta de cargas que ficam paradas na estrada. É um absurdo. Infelizmente, a gente convive com isso há muitos anos e a gente não vê ninguém que chegue lá e diga, não, vamos fazer isso ou aquilo e ter uma solução. E não adianta, né? Se não fizer, ano que vem a gente vai estar mostrando as mesmas cenas, se não piores. É assim, por isso que a gente discute muito, e eu acho que isso aí é uma tendência, a gente já experimentou aí vários modelos, a questão da participação da iniciativa privada nessa execução propriamente dita, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes existem grandes projetos, não existe verba, as verbas é uma questão de decisão política, muitas vezes a questão da destinação das verbas, e as verbas não chegam aonde elas precisam chegar de fato.
E a gente não consegue pegar esses grandes, bons projetos e tirar eles do papel. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter cada vez mais consciência de que a iniciativa privada tem que estar participando desse processo como um todo, para que a gente consiga tirar esses projetos do papel e que a gente consiga dar garantias. Porque a gente está falando sobre o prejuízo da carga que não embarca, tem o prejuízo do terminal também, que não movimenta a carga, quer dizer, tem o prejuízo da indústria propriamente dito, tem o prejuízo de todo mundo. Então, a gente tem que dar garantias. Não adianta a gente falar de muita tecnologia se a gente não tem infraestrutura. Se a gente não tem uma entrada da cidade decente, então, a gente tem que garantir a infraestrutura. Falando em garantias, foi noticiado que o novo modelo de dragagem deve ser conhecido ainda este mês. Essa notícia traz mais expectativa para o setor? Olha, eu espero que eles cumpram, parece que eles têm até um prazo um pouquinho maior, até... Sim, exato, até maio. Até maio, e eles estão agora, entre aspas, antecipando, dizendo que eles vão estar, enfim, apresentando o que vai ser esse modelo definitivo aí da dragagem. Que deve ser condomínio, né? Que deve ser condomínio, parece que ele já tem tudo definido, toda a questão do arcabouço legal, de como vai funcionar esse condomínio, parece que já está batido o martelo em cima disso, que era a parte mais difícil, tá? E isso daí tem que ir para frente, é uma parceria público-privado, que eu espero que dê muito certo e é a garantia, pelo menos, lá do mar. Estamos caminhando para resolver o problema lá do mar. O que a gente tem que fazer, talvez, esse mesmo conceito, trazer para o lado terra e toda essa parte de infraestrutura de acesso, fazer o mesmo processo, talvez, de condomínio, por que não? Vamos aproveitar o mesmo modelo. Exatamente, isso que eu ia perguntar. A gente não precisa começar a discutir tudo de novo. Exato, justamente isso que eu ia dizer. Será que, dando certo o modelo da dragagem, a gente não consegue aplicar o mesmo modelo porque a gente precisa em infraestrutura? Deveria. Eu acho que a questão da dragagem, como a Germani falou, é fundamental que se resolva de uma vez. Nós tivemos aí no passado um navio que ficou preso, não conseguiu sair, por conta de que se tinha uma batimetria é a medida por conta da Capitania dos Portos, da profundidade, e o navio, com a carga que tinha, não tinha calado, ou seja, não tinha espaço para ele passar. Ele teve que aguardar mais 8 ou 9 horas que a maré subisse para ele poder sair. Isso é um absurdo, porque é um armador, ele é uma empresa internacional e tudo isso é relatado lá fora. Claro. Então, já é mais uma conta negativa para o porto. Então, a questão da dragagem é fundamental que seja resolvida, até para que o porto consiga movimentar um volume maior de carga. E passar para o próximo passo, né? E nós temos hoje terminais adaptados para receber um volume de carga muito maior do que eles vêm recebendo. Então, eles vêm operando, digamos, com uma capacidade média, eles podem operar com uma capacidade maior. Esse é o primeiro ponto. A questão da entrada da cidade poderia ser resolvida por condomínio, mas eu acho que ali é uma responsabilidade do governo do Estado. O governo do Estado deveria olhar com um pouco mais de atenção para o maior porto da América Latina. E isso tem que ser cobrado por vereadores, deputados, até pela nossa população. Sim. Porque essas imagens que nós vimos agora, isso está sendo passado no Brasil inteiro. Tá mesmo. Passou em jornais no Brasil inteiro. Isso é uma vergonha para o Porto de Santos. Isso é uma vergonha para a cidade de Santos. Com certeza. Pela importância que ela tem dentro do comércio exterior, pela receita que ela traz, por uma série de fatores, isso que foi passado é uma vergonha. E nós estamos vendo todo ano a mesma história. E não adianta colocar a culpa na chuva, porque a chuva acontece todos os anos, chove um pouco mais do que o previsto. Então, no mesmo período. Eu espero que nossos políticos resolvam isso de uma vez por todas. Porque é um absurdo a gente ver uma avenida virar mar aberto. Para a gente encerrar, falta 2 minutinhos. Semana que vem começa a Intermodal, é a principal feira do setor. Na tua opinião, Germani, tecnologia domina os debates? Com certeza, foi aquilo que eu comentei. Eu acho que o grande foco é a questão da inteligência dentro dos computadores. Então, o que está se trabalhando hoje muito, assim, sistemas todo mundo hoje em dia já tem. O que a gente precisa trazer é trazer para dentro do computador uma expertise para que ele me dê um resultado mais rápido e eu consiga transformar ou tratar a informação de forma mais rápido e conseguir ter um fluxo mais rápido. Então, essa questão da inteligência artificial é a grande palavra de ordem que domina a gente trazer isso para dentro de sistemas, como eu disse antes, para auxiliar o ser humano a que ele consiga dar um resultado mais rápido. Vocês estarão na Intermodal?
Sim, com Sem certeza. Sem dúvida, né? Precisamos. Precisam. É a maior feira do setor e, sem dúvida nenhuma, quem está lá aprende demais, agrega conhecimento pra caramba. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Nível, muito bom tê-lo aqui na nossa bancada. Seja sempre muito bem-vindo. Já deixo o convite aberto para voltar. Muito bom dia. Bom dia a você. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz. Germane, é um prazer estar aqui ao seu lado, discutindo assuntos do Porto. E a todos os telespectadores, tendo qualquer novidade, se precisarem de alguma informação, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros está sempre aberto a dar informações, a ajudar no que for necessário. Germane, mais uma vez, muito obrigado por dividir a bancada comigo, com o Nível e me dar mais uma vez uma aula sobre Porto de Santos. Imagina, muito obrigada. É um prazer, e ainda mais defender a figura da mulher. Sem dúvida. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana!